O Iluminismo. O que na verdade foi o movimento iluminista? Movimento este que aconteceu no final do século XVII e que vai se propagar no século XVIII, que vem com a proposta do racionalismo, com a proposta do cientificismo e muito mais. Mas qual foi o maior legado, as contribuições do iluminismo para a Europa e para o mundo? É justamente para responder a essas questões que eu, professor Alberto Chaves, do canal Do Passado ao Presente, vamos direto a mais uma aula de história, ok? Mas vamos direto ao ponto, começando com a epígrafe de um dos filósofos mais interessantes que eu acho, que é justamente Immanuel Kant, o filósofo da moral, que disse: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Olha aí, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O que é interessante com relação a tudo isso? Porque nós somos resultado do que a educação faz conosco. É bom lembrar que a palavra educação, ela tem como significado etimológico, porque ela vem das variações de educare e educere. Educare, que quer dizer alimento, e educere quer dizer extrair. Então a educação é um alimento, é aquilo que nós extraímos para a nossa formação como seres humanos, ok? Mas qual a definição do iluminismo? Primeiro, é um movimento conhecido também como ilustração, esclarecimento ou século das luzes. Por que ilustração? Porque, na verdade, o iluminismo ele é um movimento que ele vem para dar continuidade ao renascimento cultural. Movimento este que primava pelo uso da razão, pelo uso da ciência, justamente para que os fenômenos não fossem mais explicados aos olhos da fé e da religiosidade. É como se a fé e a religiosidade fossem cores, na verdade, preto e branco. E, na verdade, a proposta era justamente essa e nada mais. E o que era o esclarecimento? Era esclarecer, era iluminar a mente das pessoas para que pudesse explicar os fenômenos através da racionalidade, através da ciência, porque o racionalismo questiona e a ciência chegava a comprovar. Teve suas origens na Inglaterra durante o século XVII e alcançou pleno desenvolvimento na França do século XVIII. Movimento que se espalhou para os centros culturais da Europa e acabaram inspirando transformações políticas em várias sociedades da época, tanto europeias como de outros continentes. Nós vamos ter aí que o iluminismo vai contribuir para incitar e inspirar as revoluções burguesas. Revoluções, por exemplo, como as revoluções inglesas do final do século XVII. Nós vamos ter aí a própria Revolução Francesa. No Brasil, nós vamos ter alguns movimentos de caráter emancipacionistas que vão ter influência do iluminismo. Mas qual teria sido as principais características do iluminismo? Simples. Nós vamos ter aqui o racionalismo, o cientificismo, críticas ao cristianismo. O racionalismo era a ideia de explicar tudo pela razão, tudo por uma lógica, por uma perspectiva racional. O cientificismo, tudo baseado no método científico. O método onde você observa, analisa e chega a um resultado. Críticas ao cristianismo. A ideia de que a fé não era a única explicação para as coisas do mundo. Condenava-se também as práticas mercantilistas, ou seja, o iluminismo ele vem com a proposta de não intervenção do Estado na economia, já que o mercantilismo era uma prática do regime político absolutista. E a visão do iluminismo era a visão que vem lá dos economistas clássicos, por exemplo, de Adam Smith, o laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. E repudiava o absolutismo, porque o próprio Barão de Montesquieu ele questionava a ideia de que era o maior perigo que o poder
daquele que o poder ficar concentrado nas mãos de uma única só pessoa. Essa pessoa ela não poderia legislar, ou seja, criar as leis, ela não poderia julgar e muito menos ela poderia também exercer o poder de executivo, ou seja, conferir todos os poderes num só lugar. Então, os iluministas, eles questionavam justamente essas práticas. Os iluministas, então, defendiam o liberalismo econômico, político, igualdade jurídica e tolerância religiosa e a liberdade de expressão. E aqui nós vamos ter o seguinte, todo o conhecimento do iluminismo ele vai ser reunido na enciclopédia, publicada em 1772, composta de 35 volumes e 2.885 ilustrações. Esse trabalho, esse compêndio, ele chegou a levar 21 anos para ser editado. Qual era o objetivo da enciclopédia? Reunir e divulgar em uma só obra todo o conhecimento filosófico, artístico e científico da época. E aqui você pode observar nessa ilustração um encontro de grandes intelectuais, onde representaria o iluminismo. Mas vamos lá falar um pouquinho de alguns filósofos, como por exemplo Voltaire. Primeiro, Voltaire, ele era totalmente anticlericalista, atacava a igreja constantemente, chegava a falar uma frase: esmagai a infâmia era a igreja. Era defensor da liberdade de pensamento e de expressão, precursor do despotismo esclarecido, ou seja, que o monarca deveria governar com todo o poder, influenciado, inspirado pelas ideias iluministas. Autor de cartas inglesas, na qual fazia apologia da monarquia constitucional inglesa e do liberalismo político defendido por John Locke. E destaco aqui algumas frases, como por exemplo: devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. É interessante essa frase porque o Voltaire, ele era deísta, ou seja, ele não acreditava em Deus como uma revelação divina, mas acreditava que Deus poderia ser explicado de uma forma racional. Ou seja, para tudo que existe uma causa primeira. E para ele, Deus era, na verdade, uma forma, um instrumento de poder para que pudesse reger, governar o mundo. Todo homem é culpado do bem que não fez, já disse Voltaire. Então, o ser humano ele tem a liberdade justamente para fazer o que ele quiser, mas as suas ações elas podem sempre gerar algum resultado. Então, Voltaire ele passou a ser muito criticado ferrenhamente pela igreja. Nós temos um outro filósofo aqui chamado Barão de Montesquieu, que chegou a publicar uma obra chamada O Espírito das Leis. Vale salientar que quando nós falamos de espírito na filosofia, nós estamos falando de vontade, né? A vontade das leis. Eu posso resumir aqui que o Barão de Montesquieu ele defendia a teoria dos três poderes, de que os três poderes deveriam atuar de forma harmônica. Quando eu me refiro aos três poderes, eu estou falando do legislativo, que é aquele que cria as leis, o executivo que executa e o judiciário, na verdade, o judiciário que coloca em prática a aplicação dessas leis. Se a gente colocasse, por exemplo, na esfera federal, nós temos o presidente da República na figura do poder executivo, o Supremo Tribunal Federal na figura do poder judiciário e o Congresso Nacional representado e constituído de deputados federais e senadores na esfera da questão das leis, da criação das leis, que é o legislativo, ok? Então, os poderes deveriam atuar de forma harmônica. E eu coloquei aqui algumas frases que definem isso também e outros pensamentos do Barão de Montesquieu, que ele diz: todo indivíduo que detém o poder
ele tende a abusar dele. Portanto, tudo estaria perdido se o mesmo indivíduo exercesse o poder de fazer as leis, o de executar e o de julgar. Daí porque os poderes deveriam atuar de forma harmônica, nenhum poder se sobrepujando diante do outro. Não há leis justas ou injustas, mas leis adequadas ou não a um determinado povo, tempo e lugar. Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte. E para obter êxito no mundo, temos de parecer loucos, mas sermos espertos. Então, em poucas palavras, o pensamento de Montesquieu está pautado em cima das leis, daquilo que organiza, daquilo que rege, daquilo que serve para organizar uma sociedade, ok? O Rousseau, o autor, e que na verdade, autor de O Contrato Social, publicou O Contrato Social e o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é o filósofo da Revolução Francesa, é o filósofo que era lido pelos líderes revolucionários da Revolução Francesa, um filósofo contratualista, que estabelecia um contraste entre o homem em sua condição natural e o homem civilizado. Autor da frase que virou até um clichê dentro da educação: os homens nascem bons e depois são corrompidos pela sociedade. O Rousseau, ele tem frases que diz assim: os homens, ao se verem ameaçados, eles concordaram em se organizar politicamente, estabelecendo um contrato social entre eles que uniu cada um aos demais. Por esse contrato social ficava estabelecido que a vontade geral é soberana, ou seja, só o povo é soberano, o governo é apenas delegado comissionário do povo. Em poucas palavras, Rousseau estabelece que deve haver um contrato entre a sociedade e o Estado, e o povo deve ser servido pelo Estado, ok? Na juventude, deve-se acumular o saber e na velhice fazer uso dele. Então, lembra aí do Rousseau, o homem também que explica a origem da propriedade privada, da privada, na verdade, quando ele fala que uma pessoa chegou e disse: isso é meu, e ninguém questionou, e a partir daí passou a surgir a propriedade privada, ok? E temos aqui o John Locke. O John Locke, defensor da teoria do consentimento, né? Do direito de rebelião, um teórico que também influenciou várias revoluções, inclusive as revoluções inglesas, e autor de ensaios sobre o entendimento humano e segundo tratado sobre governo, afirma que quando nascemos, nossa mente é como uma tábula rasa, ou seja, sem conhecimento algum. Esse conhecimento é adquirido primeiro por meio dos sentidos e depois pelo esforço da razão. Isso aqui é nada mais e nada menos de que a demonstração que John Locke era o pai não só do liberalismo político, como do empirismo, porque ele acreditava que todo conhecimento era resultado das nossas experiências, da relação entre o sujeito e o objeto e o sujeito, onde essa relação era o sujeito captando o objeto pelos seus sentidos. Isso construía-se o conhecimento, que era através de uma experiência. Por isso, o pai do empirismo. No plano político, ele condenou o absolutismo monárquico e o poder divino dos reis, que é a teoria de Jacques Bossuet, de que o monarca era a representação de Deus na Terra, teoria a qual os filósofos iluministas refutam com toda força. Defendeu a tolerância religiosa e o direito de propriedade. Aquela famosa frase que também virou clichê: o direito de um termina quando começa o direito do outro. E ele disse aqui, destaquei algumas frases que ele chega a dizer: todos os homens são passíveis de errar, e a maior parte deles é, em muitos aspectos, por paixão ou interesse, tentado a fazê-lo. Nossas ações são as melhores interpretações de nossos pensamentos. Então o que eu faço geralmente é uma expressão do meu pensamento, segundo John Locke.
e o que te preocupa te escraviza. Uma frase célere. O que te preocupa te escraviza. O que te preocupa te escraviza. Então aquilo a qual você mais olha, aquilo que você mais referencia o seu olhar e seus pensamentos é aquilo que vai te escravizar, segundo John Locke. E aqui nós temos alguns pensadores também, destaquei só alguns. Nós temos aí Denis Diderot, que chegou a dizer a frase célere que os homens só serão livres quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Os homens só serão livres quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Né? Um repúdio total ao absolutismo e à igreja. E outros teóricos como D'Alembert, Condorcet, Turgot, Kant e René Descartes com a frase cogito ergo sum, penso logo existo. René Descartes visto como o pai do racionalismo moderno. Tá bom, gente? Então, aqui eu deixo essa primeira parte do nosso assunto sobre iluminismo. Se esse conteúdo foi importante para ti, se esse conteúdo contribuiu para você em alguma coisa, te inscreve no canal, dá um like, compartilha para o máximo de pessoas e deixa aí uma mensagem sobre como esse conteúdo contribuiu para você e qual é dos filósofos que você mais se identifica, tá bom? Então, até a próxima. Aqui, Alberto Chaves, do canal Do Passado ao Presente.